Ciao ragazzi! Come va? Bem-vindos ao nosso evento de Descendente a Cidadão Italiano e hoje a gente vai cumprir o que a gente prometeu. A gente vai te dar o passo a passo que vai te levar à conquista da sua cidadania italiana e após isso você vai deixar de ser descendente italiano como nós éramos um dia para se tornar um cidadão italiano e viver uma vida de liberdade na Itália ou onde você desejar. Fica com a gente até o final, que hoje tem presente especial, né? Só para quem ficar até o final. Então, pessoal, só para quem ainda não nos conhece, quem chegou aqui há pouco tempo. Quem caiu de paraquedas neste vídeo. Eu sou a Manu. Eu sou o Fabrício. E a gente começou a nossa busca pela cidadania italiana há em torno de uns 2, 3 anos atrás, né? Na verdade, quem começou tudo foi este belo homem aqui do meu lado, meu marido. A ideia inicial sempre foi a gente conquistar a cidadania pelo consulado aqui no Brasil, né? A gente imaginava que levaria cerca de 10 a 12 anos, isso alguns anos atrás. E a partir de então a gente começou a ir atrás dos documentos, da papelada. E com a chegada da pandemia, a gente é empresário, a gente tem uma empresa e a gente foi para o formato remoto e a gente já gostava muito dessa ideia, a gente tinha intenção de ir para o formato remoto mesmo antes da pandemia e aí nos possibilitou pensar nessa hipótese da gente conquistar a cidadania na Itália. Essa ida para o remoto com a nossa empresa foi algo que nos deu muita liberdade para poder ficar esse período e viver essa experiência na Itália, né? 3 meses morando fora do país, a gente conseguiu trabalhar de lá normalmente, né? Na época eram 3 meses ou mais, né? Ou 3 mais. meses se tudo desse certo. Então a gente realmente não tinha a previsão de quanto tempo a gente ia ficar na Itália. Mas na fase inicial que a gente estava na busca dos documentos, né? Era tudo muito burocrático e eu lembro de ver o Fabrício buscando os documentos, lidando com aquela burocracia toda. Eu pensava, meu Deus, eu não tô entendendo nada disso. Que coisa mais chata essa burocracia, não gosto de burocracia, né? Então, pra mim era bem difícil de entender os processos de tudo como precisava acontecer. E o Fabrício, amor, mas não é tão difícil, olha só, ele tentava me explicar, ele tentava traduzir os conteúdos complexos que a gente encontrava na internet de uma forma muito mais simples, né? Mas muito do que a gente encontrou de vídeos, de blog posts, enfim, na internet era frustrante, assim, Sim. porque tornava o processo mais complexo do que já é. Muitos termos jurídicos e técnicos que davam nó na minha cabeça. Parecia que as pessoas não queriam que a gente fosse atrás da cidadania, né? Porque dificultava muito. E esse é um dos principais objetivos, né, do nosso canal e que por isso que a gente está há 1 ano aqui postando conteúdo toda semana, que é desmistificar, descomplicar esse conteúdo sobre cidadania italiana, essa burocracia, esses documentos, essa papelada toda que tem, para mostrar para vocês como pode ser feito de uma forma leve, de uma forma simples, né? Didática, até vocês dão muito feedback para nós sobre essa questão da didática, né? De uma forma simples de explicar as coisas. E outra coisa também que eu lembro de ter muita dificuldade é na etapa Itália. Né? Passamos pela burocracia, conseguimos reunir os documentos e depois tem mais uma fase super desafiadora que é ir para a Itália, um novo idioma, a gente não sabia como ia conseguir residência, não sabia se ia dar certo lá com o nosso belo italiano, então a gente vai com medo mesmo, né, gente? A gente pegou o avião, chegamos lá na Itália e fomos descobrindo os caminhos, errando, acertando, encontrando as pessoas certas no nosso caminho que nos ajudaram. E eu lembro que a cada descoberta eu pensava, meu Deus, a gente precisa voltar e ensinar isso para as pessoas, dar os caminhos certos, compartilhar, e foi isso que a gente fez. E é por isso que a gente está aqui, né, no final das contas. Mas agora vamos falar do que interessa, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. E para você que ficar até o final, lembre-se que você vai ganhar um presente muito especial que a gente preparou com todo carinho para você. A Manu fez à mão. Gente, na mão, tá perfeito, sério. Agora a gente vai percorrer a jornada do cidadão italiano, né? De descendente a cidadão italiano. Esse caminho, esse passo a passo que a gente teve que percorrer quando estava aí no lugar de vocês. E muitos de vocês vão estar no início, outros vão estar um pouquinho mais avançados, então a gente vai falar de todas as etapas para cada etapa desse caminho aí ser bem compreendido. E basicamente todo mundo vai ter que percorrer com algumas diferenças se
for fazer pelo formato jurídico, ou na Itália, ou via consulado. Tem algumas diferenças, mas no grosso modo, esse é o caminho, esses são os passos. Caminho tradicional. Então a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir se você tem direito à cidadania italiana. Se na tua linha, né, na tua árvore genealógica, tem algum antepassado que veio da Itália, que nasceu na Itália e veio para o Brasil. Exatamente. Que é um italiano de origem, digamos assim. Né? A partir daí, esse trabalho ele é feito como um detetive. Tu vai ter que perguntar para os teus pais, para os teus avós, enfim, buscar por certidões em cartórios, né? Até que em alguma delas tu consiga ter essa informação de que o teu bisavô, o teu trisavô, enfim, ele é italiano, ele veio da Itália para o Brasil. Né? Caso você já tenha essa informação, ela seja segura, tu saiba a comune que ele nasceu, já dá para começar de cima para baixo, né? Começar entrando em contato com a comune ou entrando em contato com igrejas na Itália que tenham também certidão de batismo, vale, né? Para conseguir o documento, se tu souber qual foi a região, a cidade que ele nasceu. Né? Caso tu não saiba, é o papel inverso, normalmente se vai de baixo para cima, de você até chegar no antenato, né, que é o antepassado que veio da Itália. E isso, cada documento que vai, conforme vai chegando mais próximo, cada certidão ela vai te dando pistas, né? Por exemplo, na certidão de casamento dele vai dizer que ele nasceu, que é italiano, que nasceu na Itália. E aí talvez já diga o nome da comune que ele nasceu, da cidadezinha que ele nasceu lá na Itália. Enfim, aí tu vai chegando no teu antepassado de forma ali de baixo para cima, né? Então tem alguns sites que podem ajudar também, né? Tem sites que tu coloca o sobrenome, coloca a família e pode tentar dar match lá com outras pessoas que já botaram, né? Enfim, tem algumas formas que podem te ajudar a saber se realmente você tem direito ou não à cidadania. Italiana. Então, segunda etapa, a gente é buscar o documento que comprova que o seu antenato, que ele de fato nasceu na Itália. É um dos documentos mais importantes aqui do processo, né? Eu acredito que é o principal, né? Porque sem tu comprovar que o teu antenato, o teu antepassado, não importa a distância que tenha, nasceu na Itália, tu não vai conseguir comprovar a cidadania. Não tem cidadania italiana, galera. Reconhecer a cidadania. Então, o documento principal é o extrato di nascita, né, que é como se fosse a certidão de nascimento italiana, né? E aí tem um nome específico que é como se fosse o intero teor deles lá, que é extrato per riassunto di nascita. E aí tu tem todas as anotações também que vieram depois, enfim. E também tem a certidão de batismo, que ela serve, nesse caso, que eu não lembro agora bem o nome do documento, é extrato de batésimo, alguma coisa assim. Que também ela serve para comprovar que o teu antenato nasceu e foi batizado lá na Itália antigamente. Né? Então esse é um dos passos principais. Né? Tem empresas especializadas, inclusive a gente tem um material depois no final que a gente quer falar para vocês, que a gente vai indicar, né, alguns parceiros, enfim, empresas que são especializadas em busca de documentos na Itália, e eles podem encontrar, com isso, né? Podem te ajudar com isso. E caso você já saiba a comune, aí a gente pode passar um modelo de e-mail, né? Como você pode entrar em contato com a comune por e-mail para conseguir esse extrato. Tem uma série de ferramentas aí no meio do processo que a gente pode ajudar vocês também. Depois disso, então, o terceiro passo é tirar todas as certidões de inteiro teor. Todas as certidões até chegar em você. Então, do seu antenato até chegar em você, né? Desde o seu antenato que veio da Itália até chegar em você. Então, extrato de nascita ou de batésimo, né, dele, de batismo ou de nascimento. E a partir daí, certidões de casamento, nascimento e óbito, se houver, né, até chegar em você. Então, por exemplo, se o teu bisavô veio da Itália, tu vai pegar o extrato de nascita dele ou de batismo, vai pegar a certidão de casamento, que talvez já seja no Brasil, de óbito, aí do teu avô, nascimento, casamento e óbito, do seu pai, nascimento, casamento e se tiver óbito, e sua, nascimento, casamento, né? Então tem que vir de cima para baixo até chegar em você todas as certidões de inteiro teor, que aí ela tem todas as informações, anotações e tudo mais. E
depois a gente vai para uma próxima etapa, que é de realizar as retificações, as correções nessas certidões, né? E essas retificações elas são feitas normalmente de forma administrativa, mas dependendo das retificações que precisam ser feitas, elas podem ser feitas de forma judicial, através de um advogado, né, que entre para solicitar esses ajustes nas certidões. Então, é necessário tirar todas para conseguir identificar todos os erros, mesmo que depois precisem ser retificadas e ser tiradas novamente. É natural esse processo, né? O próximo passo, então, é emitir a certidão de não naturalização do seu antenato no site do Ministério, né? O documento que comprova que o seu antenato não se naturalizou um brasileiro, que é também um dos requisitos. Exato. Aqui tem uma dica bem importante, que quando você tirar todas as certidões, o nome do teu antenato, ele vai estar provavelmente escrito de algumas maneiras diferentes. É bem normal isso, porque os cartórios eles erravam muito na época, e como não era digital, para corrigir era mais difícil, e também porque, se o teu antenato veio da Itália, ele provavelmente não falava tão bem o português, então as pessoas não entendiam muito bem o que falavam. Então, na hora que for tirar a certidão de não naturalização, ele pede para escrever o nome do antenato de diversas maneiras diferentes. E é interessante que você use todas as maneiras diferentes que tu encontrou nas certidões. No meu caso, por exemplo, foram 6 ou 7 maneiras diferentes, né? O nome estava de um jeito, o sobrenome, o nome do meio, às vezes não tinha o nome do meio. Então, tu tem que escrever todas essas maneiras, que aí a CNN ela vai vir com todas essas variáveis, que todos esses nomes não foram encontrados em nenhum registro de naturalização, porque quando o antenato, se ele se naturalizou, se eu não me engano, acaba perdendo o direito à cidadania, ou para conquistar é bem mais complexo, aí é só via judicial mesmo, enfim. Isso. Né? Então, depois disso, você precisa traduzir para o italiano todas as certidões através de um tradutor juramentado. E é importante, antes de fazer a tradução, ter certeza que não teve mais nenhum errinho. Sim. Não tem nenhum gapzinho. Revisar item por item. Pedir para mais de uma pessoa revisar, né? Eu particularmente eu acho interessante revisar nome por nome. Então pega o primeiro o nome do antenato e vê em todos os documentos que ele aparece se ele está certo, se com a retificação ficou certo, porque a retificação ela é uma anotação no final da certidão. Então na certidão ainda vai constar o erro, sabe? Sim. Só no final vai ter a anotação, então tem que ver se a anotação tá certinha. É importante ter esse cuidado, porque dependendo da onde você for fazer a tua cidadania, por exemplo, se for reconhecer na Itália, tem comunes que podem ser muito criteriosas, que uma letra, enfim, um errinho aqui ou ali, eles podem realmente não seguir, cancelar com o teu processo de cidadania por conta de um errinho ou outro. Então, para não perder a viagem, né, para não rasgar dinheiro, é muito importante ter esse cuidado muito grande, porque o tradutor ele não tem esse papel. O tradutor juramentado ele vai pegar os documentos em português e vai traduzir de maneira literal ali para o italiano. Então, ele não tem esse papel de revisar se está tudo certo ou não. Né? Então, é importante, muito importante ter esse cuidado. E a partir do momento que o tradutor juramentado realizar a tradução, é importante também revisar as traduções, porque às vezes nessa tradução o tradutor pode acabar também fazendo algum equívoco, né? Cometendo algum equívoco e escrevendo algum nome errado. Então é importante você ter muita atenção nessas etapas aí, né? Pedir ajuda, pedir para outras pessoas revisarem, enfim, é bem importante para evitar ter transtornos depois. Né? Exatamente. E depois a gente precisa então apostilar todas essas certidões traduzidas. Exatamente. O apostilamento de AIA, né, para quem não sabe, é um acordo que vários países têm para que os documentos do país tenham valor fora do país. Né? Sejam válidos, né? Sejam válidos. Então, da mesma forma que se tu tiver um documento italiano, tu quiser que ele seja válido no Brasil, tu vai precisar apostilar lá na Itália esse documento. E quando a gente está levando documentos daqui para lá, a gente também vai ter que apostilar para ele ter valor lá e enfim, o pessoal aceitar, né, como provas do reconhecimento da sua cidadania. Então, todos os documentos, todas as certidões traduzidas em inteiro teor, elas precisam ser apostiladas. No nosso caso, foi apostilada a versão original em português,
a tradução foi anexada ali junto e aí foi feito o apostilamento. Então tem a versão original em português, a tradução em italiano e tudo isso apostilado, né? Então a gente levou tanto a versão português quanto a italiano para lá e tudo junto, agrupadinho, bonitinho, né? E isso que a gente entregou lá para a Comune, né? Que é a domanda, que são as provas de que eu tenho a descendência italiana. Perfeito. E daí depois disso você já pode começar a buscar pelas comunes. Se a tua intenção é ir fazer a tua cidadania italiana na Itália, nessa etapa do processo já começa a pesquisar as comunes que estejam dispostas a te ajudar no teu processo de cidadania italiana. Para fazer isso, você deve mandar um e-mail italiano para algumas comunes que você selecionar. Tem vários critérios para encontrar uma boa comune. Ela precisa ter um número X de habitantes, de 5 a 20 mil habitantes. Não pode nem ser muito pequenininha, porque não tem pessoal para realizar, e nem muito grande, porque daí não tem uma fila muito grande de processos correndo. Tem até vídeo no canal aqui explicando como conseguir e selecionar uma boa comune. Você vai fazer uma lista de várias comunes que você tem interesse de ir e mandar um e-mail italiano para elas, checando então se elas têm interesse e disponibilidade de realizar teu processo de cidadania italiana. O ideal aqui é quantidade, né? É mandar para várias. No nosso caso, a gente mandou para mais de 60 comunes. A gente teve pouquíssimas respostas também. Tava em meio à pandemia, então eles estavam com bastante dificuldade de pessoal e tudo mais. E a gente teve pouquíssimas respostas. Mas a partir dali tu já consegue fazer um filtro grande. Algumas comunes, por exemplo, já falaram, olha, para nós aqui a gente só consegue no que vem. Ou o nosso prazo está muito extenso porque tem muita gente querendo e a gente está com uma fila muito grande. Então ali tu já vai eliminando algumas comunes. Né? De forma alguma você vai para uma comune sem ter verificado o interesse delas antes, tá? Porque senão você pode ter muito problema ali junto com essa comune e não conseguir realizar teu processo. Aí vai perder a viagem, né? Vai chegar, imagina tu chegar lá na Itália sem saber direito comunicar numa comune e eles não aceitarem tu ter que se mudar, achar outro lugar para morar, enfim. E sem contar o tempo que tu vai perder, né? Porque querendo ou não, quando tu chega na Itália, tu chega com um visto de turista e tu pode ficar 3 meses lá. Então o tempo lá, ele é essencial que tu tenha esse cuidado e use bem. Se tu chegar lá e perder tempo, sei lá, levar 2, 3 semanas para encontrar uma comune que te aceite, e às vezes até mais, é um tempo que tu vai perder depois. Tu vai ter que solicitar extensão da tua, um permesso de soggiorno, né? Uma extensão para tu conseguir ficar lá mais tempo, né? Que tu tá tentando reconhecer tua cidadania, enfim. Aí entra em vários outros pontos. Então, digamos que tu fez todo esse filtro, entrou em contato com várias comunes e selecionou ali 3 comunes que demonstraram interesse de te ajudar no teu processo de cidadania. Então, o que tu vai fazer? Já pode começar a buscar uma residência para você nessas comunes. Então, tu pode pesquisar nos sites de imobiliárias, pode também buscar pelo Airbnb, mas no Airbnb é importante que eles te deem um contrato de áfito, né? Pelo Airbnb é um pouco mais difícil de conseguir, né? Contrato de áfito. Mas tem sites de imobiliárias, um site lá, eu não lembro agora o nome específico, mas ele reúne imobiliárias e pessoas querendo alugar imóveis de toda a Itália, né? É importante tentar encontrar um site que é sério, que tenha bastante pessoas que utilizam, enfim, para não cair em golpes. A gente já ouviu muitos casos de pessoas que chegam lá, pagaram metade do aluguel adiantado, chegam lá e não existe nada, não existe local e perdem toda a grana, né? Então é muito importante também ter uma indicação, ter um conhecido, ter alguém que possa te dar algum apoio lá para não cair nesse tipo de golpe. Se tu tiver um italiano que você conhece na Itália, um brasileiro que foi morar lá, é maravilhoso para te ajudar a se comunicar então com essas imobiliárias, com esses proprietários, porque eles são bem criteriosos, bem chatos com essa questão da residência, né? Então tu pode entrar em contato com eles, mandar um e-mail em italiano, fazer um contato, lembrando sempre, gente, de estudar italiano para você se comunicar corretamente, que isso passa uma ótima impressão para os italianos e você vai passar mais confiança na hora de conseguir uma residência. Até mudando completamente o foco aqui,
mas eu tenho conversado com pessoas que foram para Itália e eles seguido me relatam experiências negativas, assim. E a gente foi lá, ficou 3 meses e a gente não teve nenhuma experiência negativa. Foi com os italianos? Com os italianos, foi 100%, né? Tudo completamente positivo. E eu acho que um dos motivos foi da gente ter tentado se comunicar no idioma deles, tentado não forçar um inglês, não forçar uma outra língua. Eu acho que eles sentem que a gente está tentando se integrar e também talvez a gente teve sorte, né? De pegar pessoas bem-humoradas em dias bons, né? E lembrando sempre ser bem educado, solícito com essas pessoas, né? Um pouquinho de carisma, gente, sempre ajuda. Isso até a gente está estudando agora, que a gente vai fazer uma outra viagem, enfim. E eu percebo até na nossa comunicação aqui no Brasil que dependendo da forma que tu comunica, tu pode ser bem visto ou não, né? Tipo, tu vai começar uma conversa, com licença, por favor, pode me indicar tal coisa, com licença, pra onde, pra que lado é tal praça, enfim. E às vezes a gente não sabe comunicar a língua e a gente chega já, pra que lado é tal praça? A pessoa, calma aí, que história é essa? Oi, tudo bem? Pelo menos me paga um drink. Deixa eu tomar meu café aqui, tu tá me interrompendo e tu nem pediu com licença. Então, essa questão da língua, ela faz muito sentido. Entender também um pouquinho da cultura, porque às vezes algumas coisas que são normais para nós pode ser um pouquinho ofensivo para eles, né? Então, sempre é válido entender de cultura italiana, do idioma, isso é muito importante. Exatamente. E tem um ponto que eu acho que é importante trazer aqui em relação à residência, é que tu vai pegar um contrato de moradia por um período curto, né? Então vai ser um período de 3 meses ou 2, 3 meses normalmente. Se tiver muita sorte, 3 meses, né? 3 meses. Pensa aqui no Brasil, normalmente os contratos de aluguéis são de 1 ano, né? Então é estranho a pessoa pegar um contrato de 3 meses. Por conta disso, e também por tu ser estrangeiro e tudo mais, eles vão querer um calção. Eles vão pedir que tu pague com antecedência 1 mês, às vezes até os 3 meses. Né? Então é importante pensar nisso, que tu vai talvez precisar desembolsar todo o dinheiro de cara. E só desembolse o dinheiro depois que chegar na Itália, que vê o apartamento, que vê que são coisas reais. Não deposite daqui do Brasil, sabe? É muita chance de cair em golpe só se tu tiver uma indicação, uma assessoria que te ajude alguém nisso. de confiança, né? Ou um site como o próprio Airbnb que faz a mediação dos valores e se der algum problema tu pode tentar recuperar depois. Mas pegar e fazer um Pix para eles lá, né? Uma transferência para os caras, é muita chance de cair num golpe, né? Então, com a tua residência já encaminhada, você já começa a separar aí os euros que você vai levar para a Itália. Você precisa, gente, ir com uma graninha, pelo amor de Deus, porque assim, pode dar tudo errado. Então, se você tem dinheiro, metade dos teus problemas acabaram. Essa questão da grana, ela é bem relevante, primeiro para tu conseguir se manter lá, mas também para não ter problemas com a alfândega na entrada, né? Exato. Porque tu tem que comprovar que tu tem dinheiro para se manter lá, senão eles não deixam tu entrar. Então, não necessariamente esse dinheiro precisa ser físico, né? A gente até costuma indicar o Wise, que é um banco digital global, né? Que tu pode botar depositar o dinheiro em reais e fazer a transferência, fazer o câmbio para euro lá e inclusive fazer esse câmbio em dias que estão com valor menor, tu pode botar alertas, enfim. Então essa questão da grana é bem importante, tu comprovar que tu consiga se manter lá. Se eu não me engano são 60 a 70 euros por dia que eles pedem, né? Então se tu for viajar, tu vai ficar 10 dias, tu precisa ter no mínimo 700 euros em espécie ou numa conta que tu possa provar para o pessoal da alfândega, né? Perfeito. Depois disso, tu também já pode providenciar o teu seguro-saúde. O que a gente escolheu no nosso caso foi o do Banco Inter. É o melhor custo-benefício. Né? Fabrício pesquisou todos e definiu esse como o melhor custo-benefício. Exato, o seguro-saúde é obrigatório para ti entrar na Europa, né? Por exemplo, quando a gente foi, a alfândega não pediu, mas tem casos que eles pedem, se tu não tem, eles podem te mandar de volta também. Então é importante, muito importante ter o seguro-saúde pro período que você vai estar em trânsito, né? Na viagem lá para a Itália. Já estamos quase encerrando a nossa etapa Brasil aí. Tudo isso faz parte da etapa Brasil, né? Tudo isso faz parte da etapa Brasil. E a última etapa, na verdade, da etapa Brasil enfim, comprar as passagens e viajar para a Itália.
Entrando agora na etapa Itália, a primeira coisa que você vai fazer assim que chegar na Itália é fazer o Codice Fiscale. Codice Fiscale. Que é basicamente o nosso CPF, de detalhes. Qualquer um pode fazer, né? Inclusive no nosso caso, eu que fui reconhecer a minha cidadania, mas a Manu também aproveitou e fez o Codice Fiscale, porque se a gente precisasse estender o período de ficar lá na Itália, enfim, com o Codice Fiscale é mais fácil, né? Então, chegamos e aí era tudo com apontamento, né? Tudo com agendamento. Então a gente fez o agendamento antes de sair do Brasil. Chegamos e no mesmo dia, se eu não me engano, no dia seguinte a gente já tinha agendado para ir lá realizar o Codice Fiscale. Então esse foi o primeiro passo assim que chegamos na Itália. Claro que a gente já tinha saído do Brasil com tudo aquilo que a gente falou para vocês organizado, sabendo a comune que a gente ia, qual que era o apartamento que a gente ia alugar, o valor que a gente ia ter que pagar antecipado, tudo mais. Chegamos lá e fomos para realizar o Codice Fiscale. Perfeito. Pessoal, então qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a qualquer uma dessas etapas, vocês deixem aqui nos comentários, que assim que vocês deixarem o comentário, a gente está respondendo para vocês, tá bom? Então não hesitem em nos perguntar qualquer coisa. Vamos estar atentos aqui para ir respondendo vocês. Fecha todas. E lembrando que no final nós temos o nosso presente especial. Estou ansiosa para disponibilizar ele para vocês. Depois disso, então, a gente foi providenciar o contrato de áfito, que nada mais é do que o contrato de aluguel. A formalização do contrato de aluguel, né? Que é basicamente o papel, né? Pô, vai ficar lá... Ah, e é importante também, esse contrato, mesmo que tu tenha negociado um contrato de 3 meses, é interessante que ele esteja por tempo indeterminado. Pode ser, por exemplo, 3 meses e se renova automaticamente por tempo indeterminado, alguma coisa assim. Porque tu indo lá reconhecer a cidadania, por estar morando lá, não pode estar, vou morar só até tal dia. Eles podem encrencar com isso também, né? No contrato de áfito, tem que fazer a formalização dele, que é a cessione di fabbricato. Ele precisa ser formalizado lá do jeito italiano, né? Como se aqui no Brasil tu fosse registrar uma firma no tabelionato. É isso que precisa ser feito lá. Que é para aquele documento, é um papel, duas pessoas, 3 pessoas assinaram, as testemunhas, enfim, e isso precisa ter algum valor legal, então para isso precisa ir lá, como se fosse reconhecer a firma, né, daquela papelada, daquele documento. E aí a gente já passa para a próxima etapa, que é declarazione di presenza. Que é ir na questura realizar a declarazione di presenza. Comprovar que você está na Itália. Essa declaração ela é obrigatória para quem vai realizar a cidadania, né? E também é um dos motivos que é preciso fazer a declaração é porque normalmente a gente entra na Itália através de outro país, né? Que no nosso caso a gente chegou pelos Países Baixos, né? Por Amsterdã. E aí a gente chegou na Itália, então a Itália não tinha isso no passaporte, nada mostrando que eu estava na Itália. Então a gente tem que ir lá realizar a declaração de presença, mas também por ser um documento obrigatório para a realização da cidadania. Né? E depois disso, o grande momento que é a entrega da domanda na comune, né? Entrega de todos os seus documentos da sua pasta lá na comune que você vai realizar a sua cidadania. Vamos dar uma retomadinha rápida? Pode ser. Tá, bem rápido então. A gente realizou toda a etapa Brasil. Documento do antenato, extrato de nasta, certidão de casamento, nascimento e óbito, até chegar em você, todas as retificações realizadas, tradução e apostilamento, tudo prontinho, dinheiro para provar que tu pode se manter na Itália, seguro-saúde, que é obrigatório, passagem comprada. Chega na Itália, faz o Codice Fiscale, que é o equivalente ao CPF, o contrato de áfito, que é o contrato de aluguel, a declarazione de presença e a partir daí tu vai chegar na comune para fazer a inscrição anagráfica e entregar a domanda. Então, com todo esse material que tu reuniu, tu vai ter que levar lá no dia da entrega, que é com isso que eles vão dar andamento no processo de reconhecimento da tua cidadania. É coisa. É coisa. Por isso que é algo que não é todo mundo que tem, né? Que vê o quanto você está disposto a conquistar, a fazer as coisas necessárias para conquistar a tão sonhada cidadania. Né? Acreditamos que a pior parte já passou. O pior já passou. E agora também temos outro momento muito, muito, muito aguardado, que eu fiquei nervosíssima nesse dia,
que é a visita do Vigili. Esperar, aguardar a visita do Vigili. Quando esse homem tocou no interfone, eu quase desmaiei. Foi muito engraçado, enfim. Eu tava tomando banho. Eu estava tomando banho, eu cheguei e disse, ligeiro, o Vigili chegou ali, tu tá me tirando. Eu, sai desse banho, ligeiro, que o homem chegou. Meu Deus, foi muito emocionante. É que ele foi muito rápido, a gente entregou a demanda na quarta, na quinta-feira, e na segunda ele já foi. Assim, foi muito rápido mesmo. E aí a gente não tava esperando, a Manu levou um susto. E no nosso caso, o vídeo ele passou 3 vezes. Em 2 semanas. Em 1 semana e pouquinho, né? É. Que ele veio tipo na segunda, na quarta e depois na outra segunda. Tem comunes onde o vídeo ele não passa tantas vezes, tá? Normalmente é uma vez só, né? Depende muito do caso. No nosso caso foram 3. Eu acho que ele gostou de nós, nosso brother, né? Então... A primeira vez que ele passou, ele subiu, ele deu uma olhada só uma olhada, ele ficou na sala e pediu quantas câmaras tinha, né? Que são os quartos, quantos banhos tinha, banheiro, enfim. Anotou lá, pegou minha assinatura e nas outras 2 vezes ele só apertou o interfone e pediu pra eu aparecer na janela, dar um oi. Né? E aí eu dei um oi lá na janela e foi resolvido, né? E daí, gente, a gente tem que ficar de castigo, né? O dia inteiro esperando o vídeo. Ele vai que ele passa naquele dia, a gente quer estar em casa pra receber o homem, né? E daí eu lembro que a gente ficava o dia inteiro em casa, trabalhando. Dava 18 horas, daí a gente ia pro mercado, a gente ia dar a nossa voltinha pela nossa cidadezinha italiana. Depois das 6 pra não perder a visita do Vigili. E cada vez que esse homem passava, a gente celebrava, né? Com prosecco, com spritz, com uma birra. Exato. Aconselhamos que você faça o mesmo, né? Comemore cada uma dessas etapas aqui. Cada etapa é uma conquista, né? Depois, e aí então, o próximo passo é aguardar, né? Aí não tem o que possa ser feito, tem que aguardar mesmo que o Consulado do Brasil envie o documento de non rinuncia para a Comune da Itália. Então a Comune da Itália vai notificar o Consulado do Brasil que você está com o seu processo de cidadania e eles precisam enviar um documento de non rinuncia que é para mostrar que o seu antenato não renunciou à cidadania italiana quando veio para o Brasil. E isso é aguardar, né? Não tem o que fazer, tem que aguardar e ponto. E agora e paciência, né? E a partir disso, né, chegando esse documento, se eu não me engano eles têm um prazo de 45 dias, alguma coisa assim, aí a Comune vai iniciar a transcrição dos documentos, né, e vai realizar a tua certidão de nascimento, tu vai ter um extrato de nascita, né, que é uma certidão de nascimento traduzida para o italiano, porque no meu caso, eu e a Manu, a gente é casado, então a gente tem a certidão de casamento, e a gente tem a certidão de casamento em italiano, que eles transcrevem, todas as certidões eles transcrevem e anexam lá no processo, e aí, a partir daí, a gente vai para a próxima etapa, né, que é o dia tão sonhado que o pessoal da Comune entra em contato falando, né, agendando um horário para ir lá para receber o reconhecimento da cidadania. O momento mais aguardado de todos, galera, é este momento. Você celebre, comemore. No dia do reconhecimento da cidadania, então, tu chega lá, eles vão pedir para tu assinar alguns papéis, vão te entregar o teu extrato de nascita, a tua certidão de casamento em italiano, o papel que reconhece você como um cidadão italiano, e a partir daí eles já vão te dar um formulário para te preencher. Tu vai assinar esses documentos, vai preencher o formulário da carta de identità, que é para te fazer a tua carteira de identidade italiana, né? E aí tu faz e eles, na hora, eles já geram ela e já te dão um papel que tu pode usar provisoriamente como uma carteira de identidade italiana e depois de 1 semana eles chega a carteira, enfim, original ali, né? Física, não só o papel ali do protocolo. E também tu já pode solicitar com a carteira de identidade, né, esse protocolo, tu já pode ir solicitar o passaporte italiano. No nosso caso, a gente estava com a viagem de volta programada e a gente acabou vindo para o Brasil e solicitar o passaporte aqui no Brasil. Que aí para isso a gente teve que fazer a inscrição no AIRE, né, que é um portal que reúne todas as informações de italianos que estão morando fora da Itália. E aí tem todo um passo a passo extra que a gente teve, né, para pegar o passaporte aqui, demorou mais um tempão, né? Então isso é uma recomendação nossa, né? Se puder, sai da Itália só com o passaporte italiano em mãos para não se enrolar depois aqui com o consulado e tudo mais. Depois que você
concluir todo esse passo a passo que a gente acabou de explicar para vocês, você vai ter essa bela belezura aqui, bordô em suas mãos, que te dá direito a uma vida de liberdade, que te abre as portas do mundo, que te entrega na mão muitas oportunidades. Esse passo a passo e essa visão geral de todo o processo de cidadania italiana que a gente acabou de compartilhar com vocês é um método que a gente viveu, experienciou, os caminhos que a gente descobriu e agora a gente compartilha com você para te ajudar no teu processo de cidadania italiana. Mas pode melhorar, galera. Como se já não bastasse, você precisa se aprofundar em cada uma dessas etapas. Ok, você entendeu a visão geral, tá, mas e detalhe a detalhe? E vírgula por vírgula, o que você precisa fazer? Tanto na etapa Brasil, para reunir os documentos, como na etapa Itália, né? Que é tudo ainda mais desafiador. E por isso, gente, a gente criou a Bíblia do Cidadão Italiano. O conteúdo mais completo sobre cidadania italiana que você vai ver. É um método completo e exclusivo que a gente criou para ir junto com você, superar todos os desafios burocráticos e conquistar a sua cidadania italiana. Além desse conteúdo extremamente rico e completo, você vai ter também algumas vantagens, porque aqui a gente não tá para brincadeira, tá? Primeira coisa, clareza para você que tá recém começando, clareza dos primeiros passos de toda a etapa Brasil, da busca pelos documentos. Segundo, burocracia simplificada, porque eu odeio burocracia, a gente precisa simplificar as coisas aqui da forma mais didática possível. Terceira coisa, são várias etapas. Nosso objetivo é simplificar, é por isso que a gente, de fato, a gente desenhou o processo de cidadania italiana com esquemas ilustrativos. Nós somos designers, especialistas em brand, então a gente colocou todo o nosso know-how aí para facilitar a sua vida. Desenhamos o processo de cidadania italiana, basicamente isso. E além disso tudo, todos os truques que a gente utilizou para superar os desafios lá na Itália, a gente incluiu. Além disso, a gente também trouxe os principais riscos e perigos envolvidos com o processo, como alguns exemplos que a gente trouxe aqui de golpes, enfim. A residência, que é tão desafiador para todo mundo, a escolha da comune. Os pontos de alerta, né, os pontos de atenção. E, por fim, né, o passo a passo detalhado que você vai ter desde o momento que tu chega na Itália até sair de lá com o seu passaporte em mãos, né? Ai, que sensacional! Além do mais... Como se não bastasse. Como se não bastasse, nós construímos algumas ferramentas extremamente úteis para você e também alguns bônus, né? Porque a gente quer entregar um negócio completo para você, para vocês não passarem os mesmos perrengues que nós. Então, assim, método garantido, caminho certo, zero chance de risco, galera. Quais são as ferramentas e os bônus que você vai receber? Contatos quentíssimos dos melhores profissionais que vão te ajudar, tanto para encontrar o documento lá na Itália do seu antenato, como professores de italiano para te ajudar no teu curso de italiano, te ajudar no teu italiano, assessorias extremamente confiáveis, pelo amor de Deus, assessoria confiável. Tradutores juramentados. Tradutores juramentados. Entre outros. Entre outros profissionais que vão te ajudar. Modelos de e-mail em italiano, isso a gente sofreu bastante porque a gente acabou usando o Google Tradutor e a gente não tinha nenhuma resposta. Aí a gente pediu um apoio para o nosso professor de italiano, ele olhou e falou: meu Deus, lógico que vocês não tiveram resposta, né? Não estava claro, não estava objetivo. E aí ele nos ajudou e montou esses modelos, a gente vai compartilhar com vocês. E uma grande dor sua que eu sei que é a questão de investimentos, né? Todos os custos envolvidos no processo. A gente criou, gente, na verdade essa mente brilhante criou uma planilha, gente, com toda uma previsão de investimentos que você pode ter com o seu processo de cidadania. Então você consegue colocar tudo no papel, o que é prioridade para você, o que não é, e ter essa previsão de quanto você vai gastar com toda essa brincadeira aí. O previsto e o realizado, né? A gente também vai compartilhar uma planilha para a organização da árvore genealógica, né? O livro, a folha dentro do cartório, isso ajuda muito depois na hora de pedir retificações e tudo para ficar organizadinho. Que, como a gente falou para vocês agora há pouco, são muitos documentos, são muitos detalhes, muitas coisas que você precisa corrigir, verificar. Então a gente se organizou na nossa vez de organizar nossos documentos, a gente fez toda uma planilha super organizada e agora a gente melhorou ela para te disponibilizar e você organizar os seus documentos também. Além do mais,
a gente vem criando vídeos para auxiliar vocês nos processos de cidadania e todos esses vídeos informativos em ordem cronológica para você também ter um apoio no formato de vídeo, né? Com a gente conversando com vocês e compartilhando a nossa experiência. Para você não perder a sua viagem, né? A gente fez um checklist com todos os itens que você tem que garantir antes de viajar, tudo que você não pode esquecer de forma alguma. E até alguns backups, assim, são algumas ideias que a gente aprendeu viajando em outras vezes, de ter backup, né? Por exemplo, tu tem o teu passaporte, mas tu tem uma cópia autenticada dele na mala despachada para que se tu perder ele, tu tem alguma forma, por exemplo, de provar lá o que tu tem no documento. Então, alguns backups assim, a gente tem esse checklist, a gente compartilha com vocês. Gente, a gente fica também sabendo de vários casos na Itália, de muitas pessoas despreparadas que foram pra lá, estão passando perrengue, coisas que você jamais deve fazer dentro do teu processo de cidadania, erros mais comuns, né? A gente colheu alguns conselhos e depoimentos de cidadãos italianos, né, de ítalos brasileiros, de assessores, pessoas com muita experiência nesse assunto. Eles deram vários conselhos e depoimentos pra você que a gente coloca ao longo do material, né? Para você evitar os erros e garantir sucesso aí no seu processo de cidadania. Agora me diz, quanto você acha que vale você sair de uma vida limitada para um mundo de liberdade na Itália ou no país que você desejar? Garantir seu futuro promissor, abrir as portas do mundo para você e certeiro no caminho certo, evitar qualquer possível erro. Como eu sei que uma das suas maiores dores é em relação aos custos e aos investimentos envolvidos na cidadania italiana, hoje o teu passaporte para a liberdade, ou seja, a Bíblia do cidadão italiano e todo o combo que vem com ele, todas essas ferramentas que a gente acabou de citar, saem por um valor muito especial. É só clicar no link nos comentários fixados aqui embaixo e garantir sucesso no teu processo de cidadania. Isso que a Manu falou, a gente levou muito em consideração, porque a gente sabe que hoje tu reconhecer a tua cidadania envolve algum investimento, né? A gente está falando de euro, aluguel, assessoria, passagem aérea, enfim. E a gente fez um material da forma mais completa possível, que apenas um item desses, uma ferramenta, um bônus, um contato que a gente passou ali, já vai se pagar. E esse valor vai ser diluído dentro do valor da tua cidadania e vai valer muito a pena, né? Até nos nossos vídeos no canal do YouTube a gente traz exemplos, por exemplo, de alugar um carro que a gente economizou 10 mil reais. Então imagina só, né, com um detalhe, uma indicação nossa já faz valer total esse investimento. A gente cometeu também alguns erros que acabou que a gente teve que fazer 2 vezes, então a gente gastou 2 vezes e no teu caso tu não vai ter esse problema porque tu já vai saber o que fazer aqui e depois ali, o passo a passo certinho, certeiro. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários que a gente já responde vocês. E agora vamos para um dos momentos mais aguardados hoje, que é o presente que a gente vai te entregar hoje, que a gente fez com muito carinho. Antes da gente liberar o presente, se você tá com nós até agora e não curtiu, tô indignada. Não é inscrito nesse canal, não mandou um comentáriozinho, né? Você está clandestino aqui. Faça-me o favor de se inscrever nesse canal. Vamos dar uns 5 segundos pro pessoal se inscrever. Pronto. Agora que você já fez isso, podemos entregar o presente? Vai lá, Manu. Para quem ficou até agora com a gente, vai ganhar o mapa do cidadão italiano, que é basicamente o passo a passo e todas as etapas que a gente acabou de ensinar para vocês. Porém, uma visão geral, ilustrada, em formato de mapa. Tá maravilhoso, gente. Sério. Me dediquei muito. E tem a versão digital e a versão impressa. Se você quiser imprimir, colocar na parede, a gente fez em formato de checklist, tu pode ir marcando as etapas conforme vai avançando. No verso do mapa tem também o mapa da Itália, para você já ir se familiarizando com todas as regiões. Eu espero que quando você estiver na Itália, que você conheça todos os cantos da Itália. Aproveita para turistar também, né? Que não é só de burocracia e cidadania italiana que a gente vive, tem que turistar bastante também. O mapa vai ser disponibilizado aqui num link nos comentários, tá? Para você fazer o download, acessar o link e fazer o download no mesmo segundo. Então teremos dois links do mapa, que é o presente nosso para vocês por terem ficado até aqui, vocês merecem, né, amor? E o outro link, que é da Bíblia do Cidadão Italiano,
que é o material que a gente criou com todo o amor e carinho do mundo para facilitar a vida de vocês. Esse material a gente vai estar atualizando ele frequentemente e vocês vão ter esse link atualizado. Conforme a gente tem dicas novas, conforme a gente aprende coisas novas, a gente vai deixando cada vez mais o material mais completo. E também é muito importante o feedback de vocês, né? A gente já mandou ele para algumas pessoas e a gente teve feedbacks incríveis. Esperamos ter ajudado muito vocês. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Ciao, E arrivederci. arrivederci.